Estamos juntos mais uma vez, hoje terça-feira, e nessa semana a gente está apresentando alguns temas escatológicos, temas proféticos, que com certeza trazem interesse a muita gente também. Hoje, especificamente, a gente está falando sobre os acontecimentos finais, como é que vai ser a atitude do povo de Deus, daqueles que rejeitaram a Deus também. Você já ouviu falar da angústia de Jacó nos últimos dias? Aquele personagem, isso, Jacó, teve uma angústia, lutou com Deus, e nos últimos dias haverá também uma angústia entre o povo de Deus. A gente vai falar também sobre a retirada do Espírito Santo aqui da terra. E de fato, ele já está sendo rejeitado por muitas pessoas. E a gente vai trabalhar esse tema a partir de agora, ao vivo. Esse é o programa Escola Bíblica e está só começando nesse momento. Programa Escola Bíblica, e eu quero começar hoje agradecendo muito, mas muito a você que assiste esse programa diariamente, tá? Lembrando que ele sempre é exibido ao vivo aqui de segunda a quinta, 8h30 da noite, e tem muita gente que entra em contato com a gente dizendo assim, pastor, eu, meu esposo, e citam, né, minha mãe, meu pai, meu filho, a gente assiste todos os dias, acompanha cada tema. E eu fico muito feliz em saber que você tem priorizado na sua vida tirar um tempo todos os dias para estudar a palavra de Deus. Claro, de segunda a quinta, você tem o seu tempo na sexta, no sábado, no domingo, para você estudar por conta própria aí, mas que bom que você tira esse tempo à noite, ou 12h30, ou 4h, que são os horários de reprise, para assistir esse programa também. E não somente assistir, mas praticar, vivenciar aquilo que a gente tem aprendido juntos aqui. E também, claro, compartilhar com outras pessoas o que a gente tem ensinado, o que a gente tem vivenciado, porque cada ensino que a Bíblia nos traz é uma aprendizagem nova, inclusive para mim, né? A gente tem que voltar a relembrar alguns assuntos, são sempre temas que voltam para o nosso coração aqui. E não se esqueça de uma coisa, além da interação, além de você anotar e compartilhar, é a oportunidade que você tem também de vivenciar e interagir com a gente pelas redes sociais. A gente está transmitindo pelo Facebook, facebook.com/Escola Bíblica NT. Nós temos o contato também junto com você pelas redes sociais e com muito carinho a gente agradece você junto com a gente através do Instagram, que é o @Escola Bíblica NT. Tá bom? @Escola Bíblica NT. Essa semana a gente está falando sobre a decisão e o futuro, coisas que estão acontecendo hoje que de fato já evidenciam que muito em breve Jesus vai voltar a essa terra. A gente está caminhando para os momentos decisivos da história desse mundo e eu com certeza tenho isso no coração e espero que você tenha no seu coração também. Cada vez mais o ser humano tem que decidir de que lado ele vai estar, do lado de Deus ou do lado do inimigo de Deus. A gente ora todas as noites, nós abrimos a Bíblia, mas antes nós abrimos o nosso coração também para que Deus fale conosco. E não se esqueça desses temas especiais que nós vamos tratar hoje, tá bom? A gente ora e daqui a pouquinho eu volto a falar com você. Pai de amor, bondade e misericórdia, nós te agradecemos por tua companhia nesse momento, por teu abraço, por teu acolhimento em meio aos dramas que muitas pessoas têm vivido. Nós estamos em dias difíceis, dias de não confiarmos no ser humano, dias de lutas, dias de sofrimento com relação à doença e tantos outros dramas pessoais, mas que o Senhor nos fortaleça através da tua palavra e nos prepare para um breve encontro contigo. Nós agradecemos por tudo e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Hoje ainda eu quero mandar um abraço para você que está interagindo com a gente, tá? E eu quero começar dizendo para você algo muito especial, que requer de nós uma escolha, uma decisão. Haverá dois lados. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Dois lados, duas escolhas.
Quando Deus finalizar o julgamento no céu, quando Ele encerrar já o destino de cada pessoa, dos mortos e dos vivos, a partir das nossas próprias escolhas, a pregação do terceiro anjo, a gente já falou sobre isso, né? O livro do Apocalipse fala sobre as 3 mensagens angélicas, que são a essência da pregação de Deus nos últimos dias, a pregação de um anjo, né, de uma mensagem, de um mensageiro nos últimos dias, de que Jesus em breve vai voltar, ela vai ser propagada para o mundo todo, ela vai terminar. E quando essa mensagem terminar, o poder do Espírito Santo vai continuar sobre o povo de Deus. O Espírito Santo vai continuar agindo no povo de Deus, como aconteceu no dia do Pentecostes. Lembra da história? Pentecostes, milhares de pessoas batizadas, porque o Espírito Santo agiu de uma maneira profunda. Os sinais na terra e no céu vão continuar, vão ser vistos com grande intensidade, cada vez mais os nossos olhos vendo esses sinais. E existem alguns textos que falam sobre isso, que falam sobre a importância de, nesse período de tempo, a gente estar preparado. Eu queria que você anotasse aí, se você está com a gente, se você tem um caderninho de anotação, se você tem acompanhado a gente, esses são alguns textos que falam sobre justamente esse período de decisão, né? Atos 2, 1 João 2, Mateus 24, e você anota aí com calma e depois você pode ler tranquilo, tá bom? O Espírito, ele vai continuar refreando a força do mal, porque o inimigo de Deus, ele vai continuar tentando destruir as nações, destruir o povo de Deus, agindo profundamente na mente e no coração daquelas pessoas que rejeitaram a Deus também. E aqui a gente vê um texto de Apocalipse, capítulo 7, versos 1 a 3. É um texto chave hoje para a gente aqui. Diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Nós mencionamos sobre isso. Deus selará um povo de acordo com a escolha de cada ser humano. E a partir daí, desse selamento, Deus permitirá que o mal haja no coração daqueles que aceitaram o mal. Com o final do julgamento, o período que a gente chama o período de graça, né? O período da graça, o período que Deus dá oportunidade nova para cada um de nós, porque hoje a porta da graça está aberta, a porta da oportunidade está aberta, assim como a porta esteve aberta para que o povo entrasse na arca, alguns quiseram entrar, outros não. Mas num momento da história, nós não sabemos exatamente qual será, mas a Bíblia declara assim que Deus vai dizer que alguns vão continuar e outros não, servindo a Ele, por escolha própria. Hebreus 4,16, você pode ler com calma, diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A porta da graça, que dá acesso irrestrito ao trono de Deus, ela vai se fechar. Nessa hora, e aqui eu falei que nós íamos trabalhar esse tema hoje também, o Espírito Santo que está agindo no coração das pessoas, ele vai se retirar do coração de todo homem que recusou a redenção, a salvação. Então que fique bem claro isso. Tem muita gente, e mesmo eu, né, na minha trajetória como criança, adolescente, eu já ouvi algumas vezes algumas ênfases dadas sobre isso, de pessoas com boa intenção, mas que às vezes falta observar alguns detalhes na Bíblia. O Espírito Santo, ele vai se retirar da terra. E hoje a gente percebe que ele já está agindo na vida de algumas pessoas e as pessoas estão rejeitando. Chegará um momento em que ele vai dizer assim: olha, vocês não querem? Tudo bem. Não querem, mas os selados de Deus, mas aqueles que permanecerem com Deus, o Espírito Santo vai continuar agindo. Então ele não vai se retirar do coração de
todas as pessoas. Ele não vai se retirar da terra no sentido de que ninguém mais vai ter o Espírito Santo. Porque os santos, o próprio apóstolo Paulo diz assim que antes de Jesus voltar, aqueles que foram selados, e nós falamos sobre isso ontem, né? Selados com o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, eles serão selados para o dia da redenção. O Espírito Santo estará com eles, ou tomara que seja conosco, até o dia da volta de Jesus. Efésios 4, verso 30. Tá? Eu vou ler aqui, esse texto está na Bíblia. Eu decidi ler para você esse texto, Efésios 4, verso 30, diz assim, tá? Se você está com a sua Bíblia, eventualmente a gente projeta, eventualmente a gente lê, e você pode anotar, quem sabe, abrir sua Bíblia também. Diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo sela, está selando pessoas, está marcando o coração e a mente de pessoas que aceitam a Deus hoje, para aquele dia, o dia da redenção. E esse selo permanecerá, e o Espírito Santo continuará agindo na vida de muita gente. E ele vai estar conosco, assim a gente acredita, todos os dias, diz a palavra de Deus, até a consumação dos séculos. Mateus 29, verso 20, diz assim, Mateus 28, verso 20, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus dizendo que estará conosco até os últimos dias, através da presença de quem? Através da presença do Espírito Santo. Então, essa primeira parte do estudo de hoje, sobre esses acontecimentos finais, as decisões finais, o agir de Deus, Deus fechando a porta de oportunidade, vai chegar um momento que Deus vai dizer o seguinte, olha, a pregação foi feita, a mensagem foi levada, você escolheu, não escolheu. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai começar a se retirar da terra, mas ele vai continuar agindo no coração daqueles que foram fiéis. Após o intervalo, eu quero apresentar para você justamente o resultado disso. Aquelas pessoas que estiverem com Deus, e isso é importante a gente entender, as pessoas que estiverem com Deus, elas vão ainda assim ter dúvidas sobre a salvação. Porque é justamente o Espírito Santo que faz com que eu e você entendamos que nós somos pecadores. A Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, é Ele que mostra que nós somos pecadores. Ninguém tem consciência de que é um pecador por si próprio, a não ser o Espírito Santo agindo. E após o intervalo a gente vai falar um pouquinho sobre exatamente isso, uma angústia chamada de angústia de Jacó, que foi uma angústia que aconteceu no Antigo Testamento, literal, que vai acometer, né, que vai surgir no coração daquelas pessoas que são fiéis e que não terão certeza da salvação nos últimos dias. Profundo isso, diferente esse assunto, mas é muito importante e a gente vai dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta estudando um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? É bem rapidinho, a gente já volta. E já voltamos, Escola Bíblica junto com você, a gente está encerrando, é o último mês da temporada Verdades para o Tempo do Fim. E a gente tem oferecido para você diariamente esse guia de estudos para você ter na sua casa, para você folhear, para você desfrutar da palavra de Deus como uma mensageira de esperança para você todos os dias. Então peça para a gente que a gente vai enviar para você, tá bom? Ainda no mês de julho a gente vai estar trabalhando temas desse guia de estudos aqui, tá bom? Nós estamos especificamente estudando o capítulo 10, para quem estiver acompanhando, estiver em casa, o capítulo 10, e a gente está trazendo logo outras informações, acrescentando outras ideias também, isso é muito importante, tá bom? A gente atualizar, contextualizar para você também, e eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que têm entrado em contato. Um abraço que foi enviado aqui, deixa eu mencionar, representando todas as pessoas que fizeram contato, que entraram em contato com a gente aqui, a Teice Nádila. Ela diz que tem 11 anos, gosta de assistir muito o programa e pede oração pela família dela, tá bom? Teice,
Vou orar por você, tenho certeza que quem está acompanhando também, muitos estarão orando por você e que Deus te abençoe. 11 anos de idade acompanhando a Escola Bíblica. Espero que de alguma maneira esteja ajudando você, tá bom, Teice? Que seja compreensível, né? Compreensível cada texto apresentado, cada tema aqui também. O tema de hoje é um tema diferente. E para você que está acompanhando aqui, nós estamos falando justamente sobre os acontecimentos finais, sobre as decisões finais que nós devemos tomar antes da volta de Jesus. Essa semana a gente está trabalhando em cima disso, capítulo 10 do Guia de Estudos. Começamos no bloco anterior falando sobre a retirada do Espírito Santo da terra, que o Espírito Santo já está se retirando, a gente já percebe isso, né? Vendo a falta de amor no coração das pessoas, tem demonstrado na prática que o Espírito Santo já tem se retirado do coração das pessoas. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Não quer dizer que o Espírito Santo não ame as pessoas, mas uma vez eu vi uma ilustração que eu sempre me lembro dela. Imagina que você, eu não sei de que lugar do Brasil você está, mas você está na sua cidade agora e você liga uma rádio dentro do carro, uma rádio FM. E está pegando muito bem a rádio. Você começa a pegar a estrada e na estrada você começa a se distanciar da sua cidade. E de repente o rádio começa a chiar, começa a não ter mais qualidade do áudio que você estava ouvindo. Não é assim? Você começa a se distanciar e conforme você vai se afastando da cidade, vai piorando a qualidade sonora, né? Porque a rádio sendo daquela cidade, quanto mais distante, menos você ouve. Até que chega um momento que é só chiado, né? Você não ouve mais nada. O Espírito Santo está falando no coração das pessoas, está falando como se fosse essa rádio. Mas as pessoas estão se afastando, rejeitando, negando a presença do Espírito Santo. É isso que tem acontecido. A gente vê em vida de muitas pessoas, na vida de muitas pessoas. E chega um momento que as pessoas estão tão distantes que elas não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Elas rejeitaram tanto que o Espírito Santo diz assim, olha, eu respeito a sua decisão. Eu não vou mais insistir em algo que você não quer. Chegará um momento que o Espírito Santo vai se retirar da terra, e é isso que nós falamos. Porém, quando isso acontecer, o Espírito Santo continuará agindo na vida de muita gente, daqueles que aceitaram. E é um momento muito importante chamado a angústia de Jacó, que vai acometer a vida de algumas pessoas. Tomara que dê tempo da gente trabalhar aqui esse aspecto também, senão a gente trabalha um pouquinho amanhã também, tá bom? Mas essa história de Jacó, ela é muito conhecida, ela está em Gênesis 32. A história do personagem Jacó, do homem Jacó, do líder, do pai. Gênesis 32, a partir do verso 22, conta a história de Jacó, que Jacó ficou sozinho. Então a Bíblia relata, usando o termo de um homem se pôs a lutar com ele, e durante toda a noite Jacó e um homem estavam lutando, até o amanhecer, a madrugada toda. Quando o homem viu que não podia dominar mais Jacó, a Bíblia relata ali que ele tocou na articulação da coxa de Jacó, de maneira que deslocou a coxa de Jacó. E enquanto Jacó lutava com aquele dito homem na Bíblia, é dito as seguintes palavras aqui, Gênesis 32, versos 24, 25 e 26. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu e, vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da coxa, deslocou, e aí vai, vamos ler a parte de baixo aqui, disse, deixa-me ir porque já é alva, subiu, né? Já é manhã basicamente, porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó chega para aquele homem, e quando a gente entende, né, na linguagem bíblica, né, Colossenses 2, verso 9, diz que, na verdade, ele lutou com Deus, na cabeça dele era um homem, mas era o próprio Deus lutando. Você pode ver isso em Colossenses 2, verso 9, né? A palavra homem naquele contexto, naquela passagem, significava a presença de Deus, o homem no sentido, na compreensão de Jacó. Era Jesus lutando com Jacó em forma humana, Jesus batalhando com Jacó. E Jacó diz assim, se o Senhor não me abençoar, o Senhor não vai sair daqui, enquanto o Senhor não abençoar. Essa deve ser a sua mensagem para Deus hoje, a minha mensagem. Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar,
enquanto o Senhor não me abençoar. A Bíblia começa a fazer uma analogia dessa história com os seguidores de Cristo antes da volta de Jesus. E antes dele lutar com Deus, ele estava com uma angústia profunda. Ele enfrentou uma angústia, por quê? Porque o irmão de Jacó estava para persegui-lo, né? Esaú estava marchando contra ele para destruir, porque afinal de contas Jacó no passado havia enganado Esaú. E a Bíblia faz uma analogia nisso. Nos últimos dias, antes da volta de Jesus, o povo de Deus, eles vão ter uma angústia como a angústia de Jacó. Por quê? Assim que os ímpios rejeitarem a Deus, nesse tempo de angústia, assim como o inimigo de Deus acusou Jacó, assim como o inimigo de Deus colocou Esaú para batalhar com Jacó, o povo de Deus também vai ser perseguido. Contra multidões, contra pessoas que irão contra a verdade da palavra de Deus, resistindo à supremacia de Deus. E se o inimigo pudesse eliminar esse povo da terra, ele destruiria. Mas a angústia do povo não é porque ele está sendo perseguido, não é porque o povo de Deus está sendo rejeitado por muitos, mas a angústia no coração do povo de Deus é a incerteza com relação à salvação. Antes de Jesus voltar, o povo fiel de Deus vai pensar assim: olha, Senhor, será que eu realmente, antes que o Senhor volte, eu aceitei de fato? Será que eu faço parte dos salvos? Será que de fato o que foi decidido ali no santuário celestial, a tua intercessão por mim, teve aplicação na minha vida? Quando o inimigo de Deus começa a acusar o povo de Deus dos seus pecados, porque o inimigo vai tentar acusar, apontar os erros, Deus permite que haja uma angústia momentaneamente no coração dos seus filhos, assim como aconteceu com Jacó. Uma angústia da incerteza da salvação. Mas nesse momento, quando essa incerteza chegar no coração, essa angústia da expectativa da salvação ou não, não se esqueça que no final da história de Jacó, Jacó foi abençoado por Deus. E no final da história do povo de Deus, ele vai ser abençoado também. A minha confiança, a sua confiança, assim a gente espera que nós estejamos entre os salvos, em algum momento ela vai ser severamente provada, vai ser colocada à prova. A gente vai lembrar, quem sabe, do passado, alguns erros nossos, mas que nós tenhamos naquele momento, né, porque afinal de contas, que certeza nós temos que nós somos pessoas dignas naquele momento da salvação? Dignas não somos, mas que seremos salvos. Nesse momento da história, o povo de Deus entende a indignidade. Mas eu quero dizer para você e mencionar alguns textos aqui. Apocalipse 3, verso 10. Quando a angústia tocar o coração do povo de Deus antes da volta de Jesus, Apocalipse 3, 10 traz uma promessa. Eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Deus guardará o seu povo. E a gente entende isso de uma maneira extremamente profunda, Deus cuidando de nós. Eu quero mencionar mais um outro verso também. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O povo de Deus que perseverar até o fim, mesmo que surja uma angústia, uma incerteza no coração como Jacó, de fato Deus, ele tranquilizará esse coração para a salvação. Apocalipse 7, 13 lança uma pergunta. Olha a pergunta que a Bíblia faz. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Quem são essas pessoas que estão aguardando a volta de Jesus? Quem é esse povo que permaneceu fiel? E a resposta está no verso 14, que diz assim: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ninguém será salvo porque merece. É claro que a gente, até o último dia,
vai ter uma incerteza se nós seremos salvos ou não, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, ninguém vai ser perfeito. Mas o Espírito Santo continuará agindo na mente e no coração dos fiéis. E nós venceremos com o Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Amanhã a gente vai estudar mais um aspecto desses eventos finais e da decisão final entre o bem e o mal. Que Deus te abençoe e te espero amanhã ao vivo, 8h30 da noite. Nós vamos orar. Bondoso Deus, obrigado mais uma vez por esse estudo, por tuas promessas, porque o Senhor continua revivendo em nosso coração uma experiência contigo, uma experiência de decisão, uma experiência de um Deus que é presente, que continua agindo na nossa vida e que mesmo nos momentos de angústia está ao nosso lado. Nos prepare para a salvação eterna ao teu lado, oramos em nome de Jesus. Amém.